Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um Mercedes-Benz que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E dessa vez, não é qualquer Mercedes. Estamos trazendo um super Mercedes. Porque esse carro aqui, pessoal, é o C63S da linha AMG da Mercedes-Benz. Como a gente sabe, a linha AMG é a divisão de carros super esportivos da Mercedes-Benz. E esse daqui é um modelo, digamos assim, mais radical e preparado que você encontra na família da classe C, o C63S. Até porque, pessoal, o C63 já existiu numa versão sem o S, com um pouco menos de potência e alguns detalhes técnicos a menos do que esse daqui. Então esse daqui é sim a versão mais radical. E no vídeo de hoje vocês vão conferir várias coisas a respeito desse carro. Vamos levar ele para a pista de arrancada, vamos passar ele no dinamômetro, vamos também mostrar uma inspeção técnica desse carro, entre outras coisas. Vai valer muito a pena você conferir esse vídeo aqui até o final. Mas antes da gente falar especificamente aqui dessa unidade, pessoal, eu vou deixar duas dicas bem legais para vocês. No momento que a gente pegou esse carro, a gente aproveitou para fazer um vídeo que já está no nosso canal, mostrando das diferenças que existem do C300, inclusive o modelo que a gente também tem uma avaliação completa no canal, para justamente esse carro aqui. Então vale a pena você conferir aquele vídeo já para entender o que muda de um carro de linha para um carro AMG. A gente também vai deixar um outro link aqui que eu fiz há mais ou menos um ano num evento da Mercedes-Benz, inclusive no lançamento do A35, onde nós entrevistamos um executivo da Mercedes-Benz que falou detalhadamente sobre os 7 pontos de diferença que um carro AMG tem em relação à linha convencional. Então, esses dois vídeos vão ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor esse conceito AMG. De toda forma, aqui nesse vídeo, pessoal, eu vou me ater mais às diferenças que o C63 tem, uma vez que, como eu já disse, temos aí a avaliação do C300 e esse outro vídeo explicando mais detalhadamente o conceito AMG. E já vamos começar aqui o vídeo falando de uma curiosidade. Vocês sabem o que significa a sigla AMG? Pois bem, algumas pessoas falam aí na internet que significa Affalterbach Motor Group. E a primeira palavra, Affalterbach, é justamente a cidade onde é produzido esses motores aqui do conceito. Um homem, um motor. Mas isso não é verdade, tá, pessoal? A sigla não é isso. A sigla é composta aí pelos sobrenomes e pela cidade natal dos fundadores aí do AMG, que inicialmente era uma preparadora e depois foi incorporado aí pela Mercedes-Benz. Então, o nome da primeira pessoa é Hans Werner Alfreck. O A vem do Alfreck. A outra pessoa é o Erhard Melker. O M vem daí. E o G vem de Grobasbach, que é a cidade natal dos dois. Portanto, fica aí a curiosidade explicada da sigla AMG. Existem algumas coisas importantes que a gente não pode deixar de falar. O carro AMG, pessoal, como acontece em outras linhas aí, premium e super premium do mercado, eles são totalmente personalizáveis. Então, você pode montar o carro de várias formas. Para que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente falar algumas coisas desse carro aqui, vocês vão perceber, pô, mas esse não é o equipamento mais, digamos assim, high-end que a Mercedes oferece. Por quê? Porque este carro foi configurado dessa forma, então não necessariamente que ele tem todos os equipamentos high-end. E eu já vou começar descrevendo algumas coisas aqui na frente, porque além dessa frente característica de um carro esportivo, porque ela precisa ter vários radiadores, então você consegue ver ali nas laterais, onde deveria ficar o farol auxiliar, que são entradas de ar, por conta aí, obviamente, de um motor muito mais potente. O que eu posso destacar aqui na frente? Então ele tem aqui os faróis da tecnologia LED High Performance, que, de novo, não é o farol mais top de linha disponível para esse carro. Inclusive ele é bastante parecido ao que a gente encontra aí na C180 e C200. De toda forma, é um farol totalmente em LED, com luz de rodagem diurna, luz de pisca, luz de lanterna, farol alto e farol baixo, com a função aí de LED. Outra coisa que a gente encontra aqui na frente é esse símbolo da Mercedes-Benz fechado, porque aqui nós temos um radar, que já é usado justamente para o sistema de controle de cruzeiro adaptativo, que a Mercedes chama aí de Distronic. Ele trabalha em conjunto com uma câmera que vai instalada ali no para-brisa, justamente para você ter não só o controle de cruzeiro, mas também o alerta de colisão frontal e proximidade do carro da frente. Entretanto,
Este carro aqui não está equipado com aquele sistema de assistência de faixa que a gente viu inclusive na C300. De novo, é um equipamento que poderia estar presente e não está. E o farol teria disponibilidade daquele farol com 84 LEDs que a gente já explicou no canal, que também não está disponível aqui. Mas a gente também encontra aqui os sensores de estacionamento e aqui do lado tem aquele sensor lateral que serve justamente para o sistema de auxílio de vaga de estacionamento. Então ele tem 4 sensores na lateral para fazer essa função como outros carros da Mercedes oferecem. Ele também está equipado com o sistema de câmera 360 graus. Então logo aqui acima do símbolo da Mercedes a gente vê uma das câmeras. Existem mais 2 nos espelhos laterais e uma lá atrás que abre e fecha toda vez que ela é necessária. Assim, quando você vai manobrar o carro, você tem aquela imagem que a gente chama de bird view ou visão de pássaro, conseguindo ver tudo que está em volta do carro para fazer manobras muito mais seguras. Como a gente já explicou no vídeo aí da C300 versus C63S, pessoal, o AMG é muito mais do que um motor e câmbio. Mas indiscutivelmente o principal diferencial é o motor desse carro. Que inclusive aqui nós temos o motor 63, o clássico motor 63, que como a gente sabe é um motor produzido numa fábrica diferente, né? Ele é produzido em Affalterbach naquele conceito, um homem, um motor. Então, desde o momento que esse motor começa a ser montado até a finalização dele, é um técnico engenheiro que monta esse motor de ponta a ponta, ou seja, não são várias equipes que colocam a mão nesse motor, e sim somente uma pessoa. Pessoal, esse motor clássico da Mercedes 63, lá no passado, ele já foi um motor que fez menção ao 63, porque ele era um motor V8 aspirado com 6,3 litros. Não somente esse, mas vários outros motores da Mercedes tinham a correlação do número em relação à cilindrada. Hoje não é mais assim. Aqui nós temos um motor 4,0 litros, V8 biturbo, tá? Então ele tem um turbo para cada bancada de cilindros. Outra curiosidade, o turbo fica no meio do V, que é aquele conceito que a gente chama de Hot V. E ele também tem um sistema de injeção direto de combustível. Pessoal, esse motor 63 equipa vários carros da Mercedes. Aqui ele está com a sigla M177, mas ele é basicamente o mesmo motor que a gente encontra no AMG GT, que seria o modelo topo de linha da Mercedes-Benz com motor a combustão. Lá ele recebe o código de M178. Eles não são exatamente iguais. No AMG GT ele tem algumas mudanças técnicas por conta da proposta do AMG GT, mas basicamente é o mesmo motor. Foi aquilo que a gente explicou no nosso vídeo da A250 frente ao motor da C300. É basicamente o mesmo motor, mas eles têm códigos diferentes por conta da aplicação. E esse motor aqui ele pode ter várias faixas de potência, inclusive em carros diferentes. Só para vocês terem uma ideia, a C63 tem 2 configurações. Então tem a C63 e a C63S, que é essa daqui que a gente está testando. A C63, a potência máxima é de 476 cavalos. Aqui são 510 cavalos. Na C63 o torque máximo é 650 Nm. Aqui são 700 Nm. Então, como a gente está vendo, esse motor ele permite várias configurações de potência. E indiscutivelmente, pessoal, esse daqui é um dos carros mais potentes que a gente já testou em avaliação individual aqui no YouTube do Comprecar TV. E para entregar toda essa potência nas rodas, precisamos ter uma transmissão interessante, né? No caso, um câmbio. Pessoal, a título de curiosidade, C63 e C63S são modelos com tração exclusivamente nas rodas traseiras, como a maioria das classes Cs. E eu estou dizendo isso porque se vocês procurarem, existe uma outra variante AMG um pouco mais mansa que essa, que é a C43. E aquela variante tem o sistema de tração integral nas 4 rodas, o Formatic. Somente aquela, tá? As demais são tração traseira. Então, para você jogar toda essa potência aqui nas rodas, precisa-se de um câmbio diferente, que no caso aqui é o AMG Speed Shift MCT 9G. Vamos entender o que é esse câmbio. Para começar, ele tem a estrutura de um câmbio automático, então ele usa engrenagens planetárias e ele tem 9 marchas. Porém, como a gente sabe, câmbios automáticos geralmente têm uma peça chamada conversor de torque, para poder ligar o câmbio ao motor. Aqui não tem. O que ele tem é o sistema MCT, que significa Multi-Clutch Transmission, ou seja, é um sistema de pacote de embreagens que é diferente do conversor de torque. Por quê?
Como é um pacote de embreagens, ele não tem perda como acontece no conversor de torque. E outra coisa, ele consegue transmitir com muito mais rapidez o torque do motor para as rodas. E ele também é um sistema mais resistente. Isso é quase que uma exclusividade da Mercedes-Benz. Você não vai encontrar isso em outros carros usando uma construção de um câmbio automático com um sistema de embreagem de acoplamento. Então isso aqui é outro diferencial que você vê aqui nesse carro. E tem mais coisa aqui. Para que você consiga mais performance com toda essa potência, o diferencial traseiro da 63S também ele é um pouquinho diferente da 63, justamente para você conseguir em algumas situações ter uma espécie de bloqueio ali nas rodas para você conseguir jogar 100% do torque ali para trás sem ter uma diferença de uma roda para outra. Tudo isso, pessoal, para garantir o máximo de performance aqui na C63S. A plataforma da C63, ou seja, a carroceria, é muito parecida com a classe C, tá? Então, entre eixos, aquela coisa de coluna A, coluna B, coluna C, exatamente igual. Porém, aqui na C63 tem um detalhe interessante, porque o bico do carro precisa ser um pouco mais longo, cerca de 5 centímetros, um pouquinho mais que 5 centímetros, para caber esse motor V8 biturbo aqui na frente. E a gente consegue ver isso bem claro aqui. Existe um espaçador aqui na frente do carro, que inclusive a gente destacou isso lá no vídeo de C63 versus C300. Outra diferença bem expressiva aqui no C63 AMG é o sistema de escapamento, pessoal. Como a gente já ouviu falar muito aí no mercado, escapamentos dimensionados, né? Que a gente sabe que um escapamento, quando ele é feito de uma forma diferente, ele consegue ajudar o motor a entregar mais potência justamente por uma saída de gases mais eficiente. Pois bem, aqui na C63 AMG, pessoal, esse escapamento tem até mesmo um sistema ativo de flaps para mudar o som do escapamento. Então, quando você usa o carro com o Dynamic Select no modo Comfort ou até mesmo no modo Sport, ele usa um tom mais baixo. Quando você está usando o modo de condução Sport Plus ou Race, que é o caso aqui da C63S, ele deixa o som mais encorpado. Mas você consegue, através de um botão dedicado, alterar o modo de escapamento em qualquer mapa de condução. E isso torna aí o sistema bem interessante, porque você quer o carro mais barulhento, aperta o botão. Quer o carro silencioso, aperta o botão para ficar no modo mais silencioso. Inclusive, pessoal, a gente vê aqui as bocas de saída de escapamento bem pronunciadas. Mas um detalhezinho. Se você olhar mais atentamente ali na boca de saída, você vai ver que não necessariamente os canos que realmente saem de gases de escapamento acompanham esse desenho maior. Então a gente tem aqui mais um efeito óptico do que necessariamente canos de saída desse tamanho. Olhando aqui pelo lado é onde a gente tem mais semelhança com os outros modelos da classe C. Essa carroceria bem característica aí do sedã. Mas por ser um AMG, temos aqui as diferenças. E uma bastante marcante são as rodas, que aqui no caso são rodas AMG de 19 polegadas. Outro detalhe, os pneus também têm medidas diferentes. Aqui na frente é um pneu 235 de largura com perfil 35. Lá atrás é um pneu 265 de largura, portanto mais largo, também com perfil 35. Pessoal, além das rodas com perfil e pneu mais esportivo, nós também temos aqui um sistema de freio diferente, né? Então, mais potência, você precisa ter mais frenagem. Então, tanto os discos dianteiros quanto os traseiros, eles são discos ventilados e perfurados e também com um diâmetro maior do que os outros carros da linha da classe C. E se o disco é maior, a gente também tem que ter pinças maiores, justamente para garantir maior capacidade de frenagem. Outro detalhe interessante aqui, pessoal, é a suspensão. No caso aqui, esse carro tem o AMG Ride Control. O que seria isso? A suspensão desse carro, pessoal, obviamente nós temos suspensões multilink totalmente independentes, dianteira e traseira, e também reforçadas para esta performance do carro AMG. Mas a diferença está no amortecedor, que ele tem um sistema de controle ativo da passagem de óleo. Então, quando o óleo vai passar de uma câmara para outra, você consegue controlar isso. Então, existem 3 modos diferentes do amortecedor. Um que é um modo mais confortável, um que é um modo intermediário e um outro que é um modo mais esportivo. Esses modos eles podem ser alterados automaticamente ali pelo Dynamic Select, quando você muda o modo de condução do carro,
ou também tem um botão dedicado para você escolher o modo de amortecimento independente do programa de condução do carro. Abrir o porta-malas aqui da C63 existem 3 formas. Ou um botão lá dentro, perto da perna do motorista, você também tem um botão aqui na tampa, ou ainda o botão da chave de telecomando que você aperta e segura. Como vocês estão vendo, a tampa abre completamente. Não é um sistema motorizado, e sim um sistema de contramolas que abre completamente a tampa. Outro detalhe, as dobradiças são feitas de forma a entrar numa área protegida aqui. Então, mesmo não sendo pantográfica, ela não tem o perigo de você encher o porta-malas e a dobradiça bater aí nas suas coisas quando você vai fechar. Aqui o espaço é de 435 litros, o que dentro da categoria de sedãs até que faz sentido. A gente observa aqui no porta-malas ainda iluminação e também redinhas laterais para você conseguir acondicionar outros tipos de coisas menores. E também estão presentes ganchinhos de um lado e de outro para você conseguir pendurar aí sacolinhas. Agora, o que faltou aqui no porta-malas que a gente às vezes encontra, por exemplo, é aquela tomadinha 12 volts, que acaba sendo útil para você ligar aí alguns equipamentos. Outro detalhe, quando a gente vem aqui e levanta aqui o piso do porta-malas, nós temos aqui uma travinha específica para você conseguir deixar ele suspenso dessa forma. A gente consegue ver ali o repair kit do sistema de pneu, que tem um selante, e ainda um espaço adicional para você conseguir guardar mais algumas coisas, de repente ferramentas ou outras miudezas. Bom pessoal, aqui por dentro a gente pode destacar aqui algumas coisas, né? De forma resumida, nós temos um volante aqui com acabamento diferente. A gente tem diferentes tipos de couro. Aqui é onde você apoia a mão, se sente que ele é mais aveludado. E aqui na parte superior e inferior a gente tem aquela sensação mais tradicional do couro, né? A gente também tem aqui o volante com detalhes aqui, como vocês estão vendo, em alumínio, que é muito bonito. E o volante não é totalmente circular, né? Ele tem a base reta e aqui nas partes laterais ele é um pouquinho mais achatado para dentro, né? O que dá uma pega bem gostosa aqui no volante, muito anatômica. Outra coisa que eu vou destacar aqui no carro também são os ajustes dos bancos. Tanto o do motorista quanto do passageiro tem todos os ajustes elétricos e usa aquele comando tradicional da Mercedes que fica na porta, né? Então a gente tem a distância do banco, a gente tem a inclinação do assento, a gente tem a altura do assento, a inclinação do encosto e até mesmo o encosto de cabeça, que tem aqui o ajuste elétrico. E tem mais um especial aqui que é o ajuste do, digamos assim, suporte das pernas, que a gente vê em muitos carros com um sistema manual. Aqui ele é um sistema elétrico. E você também tem aqui 3 níveis de aquecimento diferentes para o banco do motorista e para o banco do passageiro. Vou aproveitar para destacar o sistema de som Burmester, que tem uma qualidade sonora excepcional. E mais uma coisa interessante é a iluminação interna do carro, porque aqui na parte de baixo aqui do acabamento da porta, desse acabamento prateado aqui, você tem uma iluminação em LED, que você consegue escolher vários tons de cor através da central multimídia. E não é só aqui, né? E contornando aqui o console principal, você também tem esse acabamento em LED. Por falar em console principal, vocês estão vendo aqui que ele tem um acabamento em carbono. Carbono de verdade, tá? Não é imitando carbono, não. É um acabamento em carbono e aquele tradicional relógio analógico aqui da marca IWC, que é uma marca mundialmente conhecida. O banco também, pessoal, tem uma qualidade de couro sensacional, porque o couro é de altíssima qualidade, aonde você senta ele é microperfurado, você tem costura aqui contrastante, e esse acabamento aveludado que você encontra no volante também tem partes do banco que tem esse mesmo tipo de acabamento. E outra coisa, o encosto de cabeça tem ali a marca em relevo também da AMG, ou seja, a gente consegue ver um interior aqui com uma qualidade tremenda. Aliás, o painel aqui é costurado em couro também, a gente vê que é tudo suave ao toque e uma harmonia muito legal aí, misturando materiais suaves com esses acabamentos aqui em prata, né? Então a qualidade do acabamento e o visual do acabamento, que tende aqui até, eu vou dizer, até certo ponto para um clássico com toques de esportividade, é algo que você só consegue ver realmente mesmo dentro de um Mercedes AMG. E só para a gente não esquecer aqui, pessoal, o volante também tem ajuste, só que olha só, ele tem ajuste elétrico de profundidade e de altura. E obviamente esse ajuste também está indexado nas memórias, ou seja,
conforto total aqui dentro. Bom pessoal, aqui dentro da C63S AMG tem muita coisa diferente para explicar. Mas para a gente não deixar o vídeo assim tão longo, algumas coisas aqui são exatamente iguais à C300 que a gente avaliou. Como por exemplo, a dinâmica da central multimídia que a gente tem aqui é exatamente igual à da C300. Esse carro ainda não tem o MBUX, então ele ainda usa o sistema antigo da Mercedes-Benz para você poder interagir com ele, inclusive com o touchpad aqui que tem a parte superior sensível ao toque e a parte de baixo com roda. No que diz respeito ao volante, também segue a mesma dinâmica. O lado esquerdo do volante, que tem o touchpad, controla o painel virtual à sua frente. O lado direito do touchpad controla a central multimídia. Aí você tem os demais botões aqui, lado esquerdo para o controle de cruzeiro adaptativo ou limitador de velocidade, e o lado direito para as funções de áudio da central multimídia. Isso é igual. Então eu vou me ater aqui às coisas que são diferentes. E já começando aqui pelo console, pessoal, nós temos alguns botões adicionais aqui na C63. Eu já vou começar falando do Dynamic Select, que é justamente por ele que você consegue usar os modos de condução do carro. Agora o carro está no modo Comfort. Quando eu dou um toquinho nele, ele passa o carro para o modo Sport. Mais um toquinho, o modo Sport Plus. E mais outro toque, ele põe no modo Race. Além desses, quando você vai lá para cima, você tem o modo Individual, que você pode configurar o modo como você quiser, e tem um modo de pista escorregadia. Cada um desses modos já faz ajustes automáticos para programa de estabilidade, sistema de tração, sistema de suspensão, sonorização de escapamento. Então, quer dizer, você escolheu o modo, ele já indexou as funções correlacionadas a esse módulo. Eu vou deixar aqui no Comfort. Mas você consegue configurar algumas funções independente do modo de condução. Por exemplo, logo abaixo do botão nós temos o botão M. Quando você aperta ele coloca o carro numa função de câmbio manual. Evidente, pessoal, que nós não temos aqui no carro o pedal da embreagem, mas como a gente tem esse câmbio com o sistema de pacote de embreagem, ele dá uma sensação de troca de um carro manual. Então quando você apertou aqui o botão, ele ligou o LED, você usa aqui os pedal shifts para poder fazer as trocas de marcha e ele vai obedecer fielmente os pedal shifts. Apertou de novo, ele volta para o sistema automático e indica aqui na tela que você tem o modo automático. O outro botão abaixo é o que você controla a suspensão. São 3 níveis diferentes. Então, apertou uma vez, ele passa a suspensão para o modo Sport, ou seja, deixa ela um pouquinho mais dura e indica aqui no painel. Apertou de novo, ele coloca aqui Sport Plus e deixa a suspensão um pouco mais dura. Então você tem 3 níveis de controle da suspensão. Partindo agora para o lado esquerdo aqui do touchpad, um botão que a gente também tem aqui é o botão de sonorização de escapamento. Apertou uma vez, ele liga o LED e aqui já coloca a informação Powerful, que seja o escapamento com a questão da sonoridade maior. Então são 2 modos, o modo silencioso e o modo mais sonoro. Abaixo a gente tem aqui o botão para ligar e desligar a função de Start-Stop. Aquela que quando você para momentaneamente no trânsito, ele desliga o motor do carro para economizar combustível. E esse botão ele também está indexado ao modo de condução. Então apertou aqui, ele habilita a função colocando a luzinha verde. Apertou, ele desliga a função da luzinha verde. E tem mais um outro botão aqui, que quando você aperta ele, você entra aqui justamente no modo de vaga do carro, né? Então aqui você consegue usar as câmeras 360 e o sistema de procura de vaga. Este primeiro que vocês estão vendo aqui é o modo para procurar a vaga, para ele fazer aquele assistente automático de vaga. Mas com o touchpad, você consegue escolher aqui as câmeras, como por exemplo, essa que é a da frente, com a visão maior angular, né? Tipo olho de peixe, para você conseguir ver as laterais. Esta visão frontal que não é angular e ele já te coloca a imagem Bird View aqui do lado, que é aquela imagem visão superior. Este outro que coloca aqui uma espécie de zoom da lateral do carro para você conseguir ver as guias. Este outro que é a visão traseira angular e esse outro que é a visão traseira não angular. Então você tem aqui essas funções adicionais. Agora pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês que é bem interessante nesse carro é o botão do programa de estabilidade. Como todo carro, você pode ligar e desligar o programa de estabilidade, só que aqui é diferente. Por quê? Ele está ativado. Apertou uma vez, ele coloca ali no painel ESP Sport, ou seja, ele não desliga completamente o programa de estabilidade. O que ele faz é deixar ele num modo mais esportivo, mais permissivo para você poder sentir mais o carro. Agora o diferencial aqui é o seguinte.
Você aperta o botão e segura por um tempinho. Olha só que coisa legal que ele vai fazer. Ele colocou aquela função que através desse botão aqui do volante rotativo, a gente já vai explicar mais pra frente como é que funciona esses botões, você consegue escolher o nível do programa de estabilidade, quer dizer, o nível do controle de tração ali do carro. Então, você tem esses 3 primeiros níveis aqui, que seria modos mais controlados, né, onde você mantém mais controle do carro, e esses outros níveis vermelhos até você ter completamente desligado. Não recomendo usar o carro nesse modo completamente desligado, que você tem que ser um piloto para segurar o carro na pista por conta da quantidade de torque que esse carro entrega. De toda forma, você tem todos esses níveis aqui que você consegue configurar o nível do controle de tração do carro. Isso aí acaba sendo um tremendo diferencial aqui na C63S. Por conta do carro AMG, a gente tem algumas coisas diferentes aqui na central multimídia. Inclusive, pessoal, essa central multimídia aqui, tem as funções bastante parecidas aí das outras Mercedes. Aqui, quando você está em veículo e você seleciona, você consegue ver essas funções adicionais. Eu vou começar aqui pelo Dynamic Select. Lembra que eu falei que tinha configuração individual? Quando você entra nela, você pode configurar várias coisas. Aqui na propulsão, você tem esses 5 modos diferentes que você pode escolher, ó. Reduced, Moderate, Sport, Dynamic e Race. Na caixa de mudanças, manual ou automático. No Dynamics, que eu vou explicar isso aqui mais aprofundado aqui nesse botão, você tem os modos dinâmicos do AMG, Basic, Advanced, Pro e Master. Trem de rodagem, que é basicamente a suspensão, você pode escolher ali 3 modos diferentes, e sistema de escapamento, você pode escolher o modo normal ou o modo mais sonoro do escapamento. E você tem mais coisas aqui. Você tem, por exemplo, aqui dados do motor. A gente já viu isso em outros carros da Mercedes, onde você tem o indicador de potência em tempo real, que está em kilowatts, e também o indicador de torque instantâneo em newton-metro. Então, quando você acelera o carro mesmo em ponto morto, você já consegue ver os ponteiros ali funcionando. A gente também tem aqui temperatura da transmissão e temperatura de óleo do motor. Mas tem mais coisa aqui. Olha só, dados do veículo. Dependendo do modo de condução que você está usando, ele mostra uma coisa. Aqui no Comfort, ele vai te mostrar a angulação das rodas e a carga dos amortecedores. Então, se o carro estiver mais pesado, ele vai acendendo luzinhas aqui. Mas à medida que você muda o modo de condução, o modo Sport, aquela tela também vai mudar. Ó, aqui o modo Sport ele já fica um pouquinho diferente, ele já dá um visual diferente. Quando você vem para o modo Sport Plus, ele também faz ali uma mudança dos dados do motor. Tá vendo? Você consegue ver que ele já até mostrou ali na suspensão uma carga diferente nos amortecedores, né? E já colocou aqui as bandeirinhas de pista ali do lado. E quando você vem aqui no Race, mais uma vez ele faz uma outra alteração ali para poder mostrar as condições. Então você consegue também ver aqui a intensidade que você tem no pedal de freio, também com a intensidade do pedal de acelerador. Acaba sendo bem interessante essas funções. E tem mais uma aqui também, pessoal, dados dinâmicos do carro. Aqui ele põe o indicador de força Z 360 graus, né? Então para todas as direções, o indicador de potência instantânea, indicador de torque e também lá o indicador de boost, que é justamente a carga de pressão da turbina. Esse só funciona mais quando você está com o carro engatado e propriamente em movimento. Ou seja, você tem essas funções adicionais aí na central multimídia por conta dos ajustes AMG. O painel, que é totalmente virtual, ele também permite que você tenha interações diferentes. Aqui você pode escolher quais são os formatos de visualização que você quer. Você tem esse daqui que é o modo mais clássico. Você tem esse outro, que seria o modo esportivo, você está vendo que ele usa cores mais quentes, e tem esse outro, que aí é o modo Super Sport. Como você vê, ele já coloca o contagiros ao centro, com um marcador de velocidade abaixo, e essas telas do lado, você consegue definir o que você quer. Então você pode vir, por exemplo, aqui tem um menu especial também de AMG Performance. E olha só, do lado esquerdo, você consegue ver ali o Boost, que a gente já explicou o que é, a temperatura do óleo e temperatura da transmissão. Descendo uma vez, ele vai mostrar como o carro está configurado no modo de condução. Então, à medida que você muda o modo de condução do carro, então você passa de Comfort para Sport, por exemplo, vou passar para Sport Plus, que muda bastante aqui. Olha só, ele está indicando tudo ali que você tem, né? Então, o Dynamic, a transmissão, o escapamento, ou seja, mudou.
ele vai te dar ali o resuminho direitinho de como o carro está configurado, inclusive o modo individual, que eu deixei aqui um modo configurado para uma condição bem esportiva mesmo do carro, e aqui você consegue ver o resumo de como está tudo configurado ali no sistema. Aí você também tem aqui o indicador de força G, você tem o lap timer, então você consegue aqui startar e cronometrar a volta que você está fazendo, caso você esteja aí num circuito. E também tem o indicador de boost, com o indicador de potência em newton-metros em tempo real. Do outro lado do painel você também tem indicadores avançados. Tem o indicador de força G, tem o mesmo indicador ali de boost, ou seja, você consegue deixar a configuração como você quer. Aqui no caso tem o indicador de consumo e aqui indicação de pressão de pneus, que ele aparece quando você está dirigindo. Ou seja, esse sistema aqui permite que você tenha aí uma visão bem mais ativa do carro, com as funções especiais que você tem aí no modo AMG diretamente no painel à sua frente. Bom pessoal, agora vamos entender esses botõezinhos que a gente tem aqui no volante. Até vou usar uma câmera aqui para ficar um pouco mais fácil de explicar eles. Do lado direito do volante a gente tem um botão rotativo que é basicamente a mesma função do Dynamic Select que a gente tem aqui no console. Então a gente tem na parte central dele a informação do modo que está, e girando ele você consegue alterar os modos. Então ó, aqui, girando uma vez, você vê aqui o modo Sport, mais uma vez o modo Sport Plus, e mais uma vez aqui a gente tem aqui o modo Race. Então você consegue ver bem aqui que você tem os modos diferentes de condução. Aqui também você consegue acessar aqueles outros modos. Então voltando aqui, ó, antes do Comfort você tem aqui o Individual, que é aquele que você consegue programar, e tem aqui esse que é um modo de baixa aderência. Então aqui no Brasil a gente não tem comumente neve, pouquíssimas regiões do Brasil tem, né? Então esse modo aqui serve para você dirigir o carro em baixa condição de aderência, né? Então, por exemplo, um gramado molhado, uma rua de paralelepípedo molhado, até mesmo neve, se você encontrar em alguma região aí. Então esse aqui é basicamente o botão aqui do Dynamic Select, só que na função rotativa, que a gente também usa para fazer aquele ajuste do controle de tração do veículo. Aí aqui do outro lado, a gente também tem um outro botão, que ele é mais inteligente, porque além das funções de botão, ele tem aqui uma tela gráfica, onde você consegue escolher a função que você vai usar. Então, por exemplo, apertando a tela, você pode mudar aqui para suspensão, escapamento, transmissão ou o start-stop. Apertando de novo a tela, você tem suspensão, escapamento, transmissão, start-stop e o AMG Dynamics. Pois bem, eu já vou falar desse AMG Dynamics, porque quando você aperta o botão aqui, ó, você consegue ver que ele muda ali para amarelinho e depois ali para vermelho. E lá no painel do carro, a gente consegue ver a mudança dessa função. Isso aqui é vamos dizer assim, um controle bem eletrônico do carro. Então quando ele tem toda a lógica de funcionamento do veículo, não só o programa de estabilidade eletrônico, mas por exemplo, resposta de volante, ou seja, alguns ajustes mais precisos você consegue escolher em 3 modos. É o modo básico, o modo mais avançado e o modo mais dinâmico. A mesma coisa acontece para as outras funções. Então aqui você tem o programa de estabilidade, você consegue ligar e desligar o programa de estabilidade aqui. Suspensão, você consegue escolher os 3 modos através desse botão. Escapamento, os 2 modos, transmissão, os 2 modos, e aí você vai conseguindo fazer a alteração, inclusive mudando aqui no volante diretamente a função que você quer. Então se você quer usar mais, por exemplo, o programa de estabilidade e a suspensão, você deixa nesses 2 aqui, e aí você usa os botões para alterar. Não, eu prefiro usar mais o escapamento e a transmissão, ou seja, você configura esse botão de atalho com as funções que você quer utilizar, para você não ter que ficar desviando a atenção para o console e ter os botões de atalho diretamente aqui, muito próximo da sua mão. Um carro como esse merece um tratamento diferenciado, né pessoal? Justamente por isso, a gente veio aqui novamente na SFI Chips em Sorocaba. O objetivo aqui é a gente passar a C63S AMG no dinamômetro, afinal de contas a gente quer ver quanto que ela entrega real na roda. A gente sabe que a potência declarada pela Mercedes é de 510 cavalos, o torque 700 Nm, o que dá aproximadamente 71 kg de torque. Mas a gente quer ver na prática como isso aqui chega na roda do carro. Afinal de contas, vamos levar para a pista e a gente quer saber se está entregando tudo. Mas antes da gente passar a C63S aqui no dinamômetro,
Vamos conversar aqui com o Norberto. Tudo bom, Norberto? Tudo bom, Jorge? Como é que tá? Tudo bem? Beleza? Tudo jóia. Norberto já ajudou a gente no passado, pessoal, com outros vídeos, inclusive quando a gente fez o comparativo aí do Camaro versus o Mustang, que foi muito legal. E agora chegou a vez desse carro aqui. Mas aí eu tenho algumas perguntas para o Norberto para ele ajudar a gente. Norberto, a Mercedes falou que entregou o carro para a gente com gasolina aditivada, não é a Podium, tá? Então é o combustível que veio aí da fábrica. Primeiramente, faz muita diferença da Podium para aditivada? Para um carro original, obviamente que a gasolina de maior octanagem ela vai dar um rendimento um pouco melhor, mas não faz tanta diferença. Dá para funcionar numa boa. Sendo gasolina de boa qualidade, ok. Bom, outra coisa, quando a gente puxou tanto o Camaro quanto o Mustang no dinamômetro, tinha ali uns macetinhos, porque o carro usa o câmbio automático e a gente sabe que o câmbio automático tem um conversor de torque que gera ali uma perda e às vezes é difícil você segurar o carro numa marcha específica, tem alguns macetes. Este carro aqui, pessoal, é um pouco diferente, porque ele tem um câmbio que a Mercedes chama de AMG Speed Shift MCT. Esse MCT é Multi-Clutch Transmission, ou seja, ele tem um corpo de câmbio automático atrás, um corpo de 9 marchas, porém no lugar do conversor de torque, ele tem um sistema de pacote de embreagem. Norberto, na sua opinião, isso aqui pode dar alguma divergência ou é até melhor medir um carro com um câmbio assim? Não, é melhor porque você tem menos perdas do motor, transmissão, eixo cardan até as rodas. Então isso aí acaba sendo mais prático. Sim, porque daí ele transfere mais potência para a roda. Tá vendo? Então faz sentido aí a Mercedes usar esse tipo de tecnologia aqui no carro. Agora outra coisa também que eu quero saber aqui do Norberto é o seguinte. Esse carro aqui, como a gente já falou, 510 cavalos nominais no motor e o torque 700 Nm, que dá 71 quilos. Você acha que vai ter muita perda aqui? Ó, quando nós fazemos aferições de carros dessa potência, normalmente eles entregam entre 460, 470 até uns 480 cavalos nas rodas. Então é normal ter um pouco de perda? Sim, isso é normal. E torque também acontece isso? Sim, também perde um pouco de torque. Bom, pessoal, agora é hora do Norberto assumir o comando aí da nave e vamos ver qual o resultado que a gente tira aqui da medição da C63S. Concluído aqui a passagem, pessoal, olha só, já vamos começar com uma dica muito legal para vocês. Vocês acham que é só botar o carro aqui em cima do dinamômetro, amarrar e acelerar? Não é bem assim. O que nós tivemos que fazer aqui no carro? Em determinados carros não é apenas apertar um botão ou outro. Esse aqui tem uma sequência no volante dele, onde você tem que colocar o carro no modo dinamômetro, para ele poder liberar todos os sistemas de segurança, ABS, freio, tração, tudo, para que ele possa rodar sem dó. Tá vendo, pessoal? Então olha só, isso só quem é realmente do ramo que sabe fazer, por isso que a gente traz aqui na SF Chips em Sorocaba. Bom, pois bem, Norberto, passado no dinamômetro, a gente fez algumas passagens, porque é normal a gente fazer várias passagens para ter aí a aferição mais precisa. O que você constatou? Bom, o carro ele tem realmente uma perda muito menor do que os câmbios anteriores da Mercedes. Ele é um câmbio muito mais rápido, ele responde na mão muito mais rápido, embora muitas pessoas às vezes não percebam isso, quando a gente trabalha com esse tipo, né, de carro, enfim, a gente consegue perceber, e ele realmente tem uma troca muito mais rápida, muito mais dinâmica do que até as AMGs anteriores. Olha aí, pessoal, dica legal aí de quem está acostumado aí com esses carros. E o resultado aqui, lembrando, 510 nominal, 700 Nm, 71 que a Mercedes declara. Quanto que a gente mediu na melhor passagem? Sim, a gente aferiu esse carro em quinta marcha, tá? Nós aferimos 479,1 cavalos nas rodas. Vamos lá de novo, quantos? 479,1. Esse número é bom, Norberto? Sim, é excelente. Considerando a perda, é mais ou menos isso que acontece. Excelente. E o torque? 68,2 kgfm de torque. Então, como vocês podem ver, não tivemos muita perda aí no torque. Agora, você estava comentando comigo, aqui antes da gente começar a gravação, que ele tem uma curva aí de potência muito interessante, né? Que ele mantém bem a faixa de potência de torque. Como é que é isso? Sim, é o chamado power band. Então, você
consegue identificar aqui, ó, de 4,5 para frente até cerca de 7.000, onde ele corta automaticamente o giro, né? Você vê que você tem aqui uma faixa de mais de 2.500 rotações, onde o carro praticamente fica com potência máxima, né? Ou seja, ele consegue Muito sustentar bem Sim. a parte de potência do motor. Muito forte. A mesma coisa acontece com o torque? Sim, o torque, desde lá das 3.000 rotações, ele já cresce muito rápido. Você tem torque máximo das 3.800, 3.900 rotações até cerca de 5.500. Você vê que aqui que tem uma faixa absurda de torque. O carro empurra. Pessoal, lembrando que todo dinamômetro ele faz uma espécie de amostragem. Por quê? Quando a montadora mede o carro, ela tira o motor do carro, na verdade nem monta o motor, e mede numa bancada, o que é Sim. completamente diferente, né? É então, o eixo, né? O eixo de potência. Exatamente, já sai direto do motor para um sistema de medição. Quando a gente faz, obviamente, no dinamômetro, tem uma série de perdas, o que é absolutamente Sim. normal. De toda forma, a gente pode garantir aqui que o carro está absolutamente em ordem para ir para a pista e entregar tudo. Com certeza, com certeza. Pessoal, então dica legal aqui da SF Chips. Mas olha, vou aproveitar que eu já estou com o Norberto aqui. Esse carro, se o cliente chegar aqui para você e quiser dar um tapa na potência, quais são as opções, mas sem ter que mudar muita coisa no carro? As melhores opções para esse tipo de carro, estágio 1 e estágio 2. O estágio 1, a gente faz apenas a reprogramação na central eletrônica, alterando parâmetros do sistema de injeção, né? E o estágio 2 também faz esse sistema e coloca um downpipe esportivo, com a eliminação dos catalisadores. Vamos passar para português, né? Nem todo mundo é especialista. O downpipe é O downpipe é o tubo que sai da turbina e desce e vai para o sistema de escapamento. Então tá vendo, é uma parte do sistema de escapamento aí. Isso. Estágio 1 ganha quanto? Entre cerca de 60 a 80 cavalos. Na roda. Isso. E o estágio 2? De 80 a 100, 110 cavalos nas rodas. Um carro desse aqui, V8 biturbo. Olha aí, pessoal, que dica legal. Pessoal, SF fica onde, Sorocaba? Na rua Noruega, 190, no Jardim Europa. Telefone aqui? 3418-8005 e 99201-1762, código de área 15. Olha aí, pessoal, tá dada a dica aí no Comprecar TV e agora é hora de levar aqui a C63S para a pista. Como vocês viram, o número de dinamômetro aqui da C63S foi bem interessante, pessoal, mas a gente vai fazer uma coisinha a mais. Para ter certeza que tudo que a gente vai testar nesse carro está correto, a gente colocou um bloco novo aqui. Ou seja, para isso a gente veio aqui numa oficina da cidade de Sorocaba para passar esse carro num scanner, para ter certeza que todas as condições de motor e câmbio estão perfeitas para as nossas aferições, inclusive até mesmo a de consumo. Vamos entender um pouquinho mais do que é esse scanner. Quem vai ajudar a gente a entender um pouco mais desse scanner é o Eduardo, o gerente de operações da EF Automotiva. Eduardo, que equipamento que a gente passou na C63S? A gente está com o equipamento da Texa, modelo TXTS. O que esse equipamento na prática faz? De forma geral, ele faz a leitura completa da injeção eletrônica embarcada do veículo, além de algumas regulações, ativações, parametrizações do veículo. Bom, primeira pergunta que eu tenho que te fazer é o seguinte: esse carro, do que diz respeito a motor e câmbio, tá 100% ok para todas as medições? Isso, a gente fez uma varredura completa do sistema, encontramos algumas falhas de memória, porém nada que esteja colocando o risco aí da atividade de vocês em pista. Então não temos nenhuma falha ativa, somente falhas de memória que por algum motivo elas foram registradas. Deixa eu aproveitar e perguntar para você. A gente passou esse carro num dinamômetro. Isso pode ter gerado essas falhas? Nesse caso sim, porque são falhas relacionadas à questão de controle de estabilidade, a alguma coisa de parte elétrica ali por questão de iluminação, de painel. Então acredito eu que tem total ligação com as falhas apresentadas e esse teste no dinamômetro. Bom, pessoal, quando a gente faz o teste no dinamômetro, além da gente ter que programar o carro para o teste, é uma coisa meio estranha para o veículo, porque as rodas traseiras ficam girando enquanto as rodas dianteiras estão paradas. Então isso tudo para o programa de estabilidade eletrônica e para outras funções do carro acaba sendo aí uma anomalia. Agora, essas falhas que foram registradas, é muito simples de resolver? Sim, todas elas são falhas de memória, como eu tinha falado. Basta a gente dar o comando, a gente apaga todas elas e ele vai restabelecer o módulo, deixando o módulo ok. Bom, posso ir tranquilo para as nossas medições, que não vai ter problema nenhum, o carro está ok? Tá ok.
Dentro da análise do scanner, perfeito. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, esse aqui é um quadro novo que a gente tem aí no Comprecar TV para mostrar um pouquinho mais para vocês coisas que vocês precisam ficar atentos aos seus veículos. E no caso aqui, a C63S está pronta para continuar os testes com toda segurança e precisão. Mais uma vez viemos aqui na belíssima Arena Carnelos, na cidade de Sorocaba, para testar aqui o C63 SAMG numa pista de arrancada, pessoal. A ideia aqui hoje é falar um pouquinho dos modos de condução que essa Mercedes tem. A gente tem o modo Comfort, o modo Sport, Sport Plus e o modo Race. Cada um funciona de uma forma. Então o que a gente quer fazer é justamente testar aqui na pista. Inclusive, olha só, tá aí o Pinheirinho da Arena Carnelos com o sistema de cronometragem para a gente saber os tempos de como foi isso. Lembrando, pessoal, essa gravação foi verdadeiramente especial, porque São Pedro definitivamente não ajudou a gente. Mas o pessoal da Arena Carnelos, na primeira chance que teve, sabe o que fez? Secou a pista para a gente conseguir testar o carro. Pois bem, vamos conferir agora como foram as 4 passagens daqui da C63 AMG aqui na pista de arrancada da Arena Carnelos em Sorocaba. Bom, pessoal, agora é hora da gente testar. Ó, o pessoal já disse que a pista tá liberada aí, né? Vamos alinhar agora a Mercedes aqui, mas eu vou sair no modo Comfort, tá, pessoal? Não é o modo mais bravo. Vamos ver como é que o carro se comporta. Aislan, me dá o ponto de alinhamento do carro, por favor. Ok, carro alinhado, vamos lá? Saiu forte, apesar de ser o modo Comfort. Vamos ver quanto tempo vai fazer. Não foi mal, pessoal. Não foi mal. Como é que foi o tempo aí, Aislan? 8757, 145 por hora. Bom, como vocês viram, pessoal, o tempo não foi ruim. Mas eu usei o modo Comfort. Agora nós vamos mudar o modo para o primeiro modo Sport aqui para ver como é que ela se comporta. Bom, pessoal, agora nós vamos para a segunda passagem, mas antes eu vou fazer uma limpeza dos pneus. Como é que a gente faz isso? A gente pega aqui o controle de estabilidade, aperta e segura. Eu vou desligar completamente aqui o controle de tração, como vocês estão vendo, e vou arrancar uma vez só para a gente poder fazer a limpeza dos pneus. Vamos lá. Bom, patinou, a ideia é essa mesmo. Agora a gente vai aqui ligar de novo o programa de estabilidade eletrônico do carro e eu vou passar o carro para o modo Sport. A gente viu aí no painel, ele mudou todos os ajustes, inclusive da suspensão. Vamos voltar lá para o alinhamento e vamos fazer a arrancada para ver se a gente consegue notar diferença aqui na C63 na hora de passar aí para o modo Sport. Então vamos voltar. Vamos ver aqui o ponto de alinhamento. Conferindo aqui com o pessoal de pista, vamos lá para o ponto de alinhamento, Stage 1, Stage 2, carregar o carro. Olha, eu já senti ela mais bruta, tá? O conjunto já ficou diferente. Me pareceu que foi bom, vamos conferir com o pessoal. E aí, pessoal, qual foi o tempo? 8718, 144 por hora. Foi pior que a primeira, então, né? Não lembro. Bom, pessoal, Primeiro foi. Fez 84, né? olha, vamos conferir depois esses números certinhos, mas eu já senti ela aqui um pouquinho mais brava. Vamos agora para mais uma passagem, agora é o modo Sport Plus. Bom, pessoal, agora nós vamos para o Sport Plus, mas antes, mais uma vez, eu vou fazer aqui a limpeza dos pneus, apertando o botão e segurando. Vamos entrar aqui no programa de controle de tração, ele está desligado. Vamos acelerar aqui só para fazer a limpeza dos pneus. Então vamos lá, um pouquinho. Pronto, já fez a limpeza aí dos pneus. E agora vamos acionar de novo aqui o controle de tração. Já está no modo Sport, eu vou passar para o modo Sport Plus. Então a gente já viu que várias configurações aqui do carro no painel já estão diferentes. Já estamos aqui com todos os ícones vermelhinhos aí do modo Sport Plus. Vamos alinhar o carro e vamos ver aí como é que ele se comporta nesse modo.
A gente conferiu, viu que o modo Comfort para o modo Sport houve uma diferença aí de números, né? Então agora vamos ver aqui como é que fica no modo Sport Plus. Ok. Vamos alinhar o carro. Aqui Stage 1, Stage 2. Eu já senti também um pouquinho mais de agressividade aqui no motor. 147 por hora. Olha aí, pessoal. Repete aqui para o nosso pessoal aqui do vídeo escutar. Quanto que foi, Aislan? 8548 a 157 por hora. Bom, como vocês estão vendo, fez diferença. Agora só falta a gente testar aqui o modo Race. Bom, pessoal, já fizemos a limpeza do pneu aqui agora no modo Race. Vamos ver como é que a AMG se comporta. A gente já mudou aqui os parâmetros, a gente consegue ver bem aqui do modo Sport para o modo Race. Tudo fica aqui bastante diferente. Ela está agora no modo mais, digamos assim, bravo e nervoso que ela pode ter de performance. Inclusive o AMG Dynamics aqui no volante também está no modo mais arisco. Vamos ver aí como é que ela vai se comportar agora nessa última passagem. Deixa eu fazer aqui o alinhamento. Fiscal de pista está me sinalizando. Pronto, estamos no stage, vamos carregar o carro. Eu queimei a largada da cronometragem, pessoal. Vamos ver se tem cronometragem. 859 143. Bom, eu vi que eu queimei a largada, mas quanto que deu a cronometragem? 8,859 143. Bom, pessoal, agora a gente vai ter que conferir como é que ficaram os 4 tempos para dar aqui o resultado. Mas no modo Race, o que eu percebi aqui? Que ela fica um pouco mais brava e acaba distracionando um pouco, né? Fica um pouquinho mais difícil de segurar ela nesse modo. De toda forma, se você tiver uma condição ideal de pista, o carro vai conseguir entregar mais, mas não é necessariamente o que a gente tem aqui. Mas que fica muito mais nítido a performance do carro, a agressividade dele nesse modo, isso não há dúvida nenhuma. Bom, pessoal, depois do teste aqui que a gente fez com a Mercedes, olha os números que a gente conseguiu. No modo Comfort, a gente conseguiu 8 segundos 757. Quando a gente passou para o modo Sport, 8 segundos 718, uma diferença pequena, mas já houve. No modo Sport Plus foram 8 segundos 548. Aí vocês devem estar imaginando, no modo Race o número foi menor. Não foi, foi um pouquinho pior, foi 8 segundos 859. Por que acontece isso, pessoal? Cada modo de condução do carro, ele vai deixando o carro um pouco mais arisco e também deixando o controle de estabilidade um pouco mais permissivo. Aí o que acontece? Se você não tiver com os pneus 100%, não tiver uma condição ideal de aderência na pista, lembrando, hein? O pessoal aqui choveu, secou a pista, mas não é a condição ideal de uma pista dessas. Então, quando você coloca no modo Race, se você não tiver 100% de aderência, você vai perder um pouco do controle do carro e vai perder tempo. Assim, o melhor tempo acabou sendo no modo Sport Plus, que consegue entregar bem a potência do carro no chão com essa condição de aderência. Mas é óbvio, se você usar o modo Race numa condição ideal, aí você consegue tirar toda a força aqui da Mercedes, que como a gente viu, entregou aí no dinamômetro 68 kg de torque na roda. Bom, pessoal, hora de pegar a estrada aqui com a C63S, mas a ideia vai ser a gente ter uma ideia de como é que é o uso mais civil da C63. Então eu vou aproveitar aqui, inclusive, para fazer um teste de consumo. Vamos ter uma viagem aí de aproximadamente uns 60, 70 quilômetros. E eu já reinicializei aqui as medições aqui de consumo, como vocês podem ver, a quilometragem também e o tempo. E vamos ver como é que são aqui os ajustes da C63. Mas eu já vou aproveitar para falar para vocês o seguinte. Como nós estamos falando de um AMG, mesmo usando aqui o Dynamic Select no modo Comfort, que é o modo mais, digamos assim, confortável, a gente já percebe uma suspensão mais dura. Então,
qualquer desnivelzinho na estrada, você já sente um pouco o carro, né? O carro ele responde muito a qualquer tipo de oscilação de piso. Ele tem uma sensação de chão, né? Aquela sensação de trilho muito grande. Então ele é bem consistente em relação a isso. Mas ele gosta mesmo de estrada lisinha, estrada em ótima condição para você conseguir aproveitar aí o máximo do carro. Outra coisa que eu também já vou aproveitar para falar para vocês é o câmbio, né? Que esse câmbio tem 9 marchas, então ele tem relações aí bem longas, o que favorece bastante, digamos assim, um giro baixo. Vocês podem ver aqui agora, nós estamos aqui numa velocidade de aproximadamente 80 km por hora, que é inclusive o que a gente tem de permitido nesse trecho da estrada que a gente está. E olha pessoal, olha o giro que a gente tem em 8ª marcha, agora em 9ª marcha, está acima de 1000 giros só, praticamente marcha lenta, andando aí a 90 km por hora. Então você vê que o giro é bastante baixo, teve até que subir um pouquinho a velocidade para ele conseguir entrar aqui em 9ª marcha. De toda forma, tirando a questão da suspensão, que é um pouco mais firme, a gente vê um conjunto aqui bastante, digamos assim, harmônico para você rodar com suavidade. Agora eu vou aproveitar aqui, pessoal, para usar o controle de cruzeiro adaptativo que esse carro tem. Inclusive a gente consegue escolher a distância em relação ao carro da frente. A primeira coisa que eu vou fazer é setar aqui a velocidade, que nesse trecho de estrada que nós estamos é de 80 km por hora. E agora eu posso escolher a distância que eu quero em relação ao veículo da frente. Existe essa distância que é a mais próxima e existe essa que é a mais longa. Vou deixar aqui na mais próxima e aí o que acontece? Ele vai manter a velocidade do carro automaticamente. Quando tiver um veículo à frente, ele freia para manter a distância que você escolheu. Quando esse veículo sai, ele retoma aí a velocidade programada. Então isso aí acaba ajudando bastante. Lembrando que mesmo que o controle de cruzeiro adaptativo não esteja ligado, ele também tem um alerta de colisão frontal, que avisa quando você está, por exemplo, muito próximo de algum carro acendendo um triângulo vermelho, e quando você se aproxima de forma perigosa, ele te dá um alerta sonoro avisando da proximidade. Aqui é uma situação bem clara onde a gente consegue ver aqui o controle de cruzeiro adaptativo funcionando. Estamos num trecho de estrada onde a velocidade máxima é de 110, e como vocês estão vendo, eu tenho um carro à minha frente e o veículo está andando aqui numa velocidade de 84 km por hora. Por quê? Porque é a distância que eu escolhi. Se eu aumentar essa distância, o que ele vai fazer? Ele vai frear aqui automaticamente a Mercedes para setar a distância que eu escolhi do carro da frente. Então você tem todas essas opções aqui de distância. Mas eu já vou aproveitar para mostrar para vocês aqui os modos de condução, que inclusive a gente tem aqui um botão no volante, que é, digamos assim, um atalho, e também pode ser usado junto com o botão que tem aqui no console. A gente está no modo Comfort. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar ele aqui para o modo Sport. Pessoal, perceba que no momento em que você faz a mudança de modo aqui, ele já indica ali no painel a condição do modo Sport. Novamente, girando outra vez, a gente passa para o modo Sport Plus, que é um modo um pouquinho mais apimentado. E por fim, nós temos aqui o modo Race. Esse daqui é bem pouco indicado para você usar na rodovia, porque ele limita bastante o controle de estabilidade do carro, ele deixa tudo mais permissivo. E obviamente, ele também trabalha com as relações mais curtas de marcha. Isso tudo para deixar o carro mais esportivo. Ele também mexe no ajuste da suspensão. Você percebe que o carro fica nitidamente mais firme. Então o ideal mesmo é que na estrada você use sempre o modo Comfort, que é esse daqui, para deixar o carro mais, digamos assim, suave. Então a suspensão fica mais macia, as marchas ficam mais longas, as trocas são mais suaves, você tem um ajuste mais tranquilo. Você também tem um modo individual, que você pode configurar o carro como você quiser, e tem um outro modo, que aqui é o modo de neve, que é o modo de baixa aderência. No Brasil a gente dificilmente tem neve, só algumas regiões do país, mas o que acontece? Ele vai fazer com que vá o mínimo possível de tração para as rodas, para que o carro tenha uma dirigibilidade mais tranquila em piso de baixa aderência. Recurso bem interessante aqui da C63 é o head-up display dela, que inclusive tem um visual bem grandão, né? A gente consegue ver aqui ele com a informação do contagiros, com a informação da marcha que você está utilizando e com a informação da velocidade. Se você não quiser usar, basta apertar um botãozinho aqui do lado esquerdo e ele apaga. Apertou de novo,
ele acende e aparece bem ali no campo visual. E para você ajustar a altura e intensidade, você tem um menu aqui diretamente na tela do carro, usando os controles do volante, para poder fazer o ajuste preciso do head-up display. Vou aproveitar aqui para dar uma olhada na velocidade em função de rotação. Pessoal, 110 km por hora, nona marcha, impressionantes 1.500 giros de rotação do motor. Vou aproveitar aqui e subir para 120, só para a gente ver com quantos giros fica. Chegando aqui a 120 km por hora, olha só, pessoal, quase não mexeu ali na rotação. Passou um pouquinho de 1.500 giros, talvez 1.550. E a 100 por hora, vamos conferir aqui qual é a rotação a 100 por hora. Detalhe, estou usando o controle de cruzeiro adaptativo, não estou freando o carro. Olha só, eu diria ali 1.400 rotações por minuto. E efetivamente temos aqui um câmbio bastante longo em nona marcha. Uma situação muito boa para você usar o controle de cruzeiro adaptativo é numa dessas, como por exemplo, chuva com baixa visibilidade. Por quê? Nem sempre os carros que vão à frente usam a sinalização da forma correta. Numa situação como essa, o motorista deveria ter ligado aí a lanterna ou até mesmo o farol. Pois bem, com a visibilidade reduzida, você aplica o controle de cruzeiro adaptativo e coloca a distância mais longa possível em relação ao carro da frente. Então, mesmo que a sua visibilidade esteja prejudicada, o controle de cruzeiro vai manter a distância de segurança. E isso em situações adversas é muito bom, principalmente quando o carro da frente não está sinalizando direito. Bom, pessoal, vamos aproveitar aqui para ver como é que está o nosso consumo. Pois bem, acessando aqui o computador de bordo, olha só, a gente rodou ali quase 60 km, 58,7 agora. Dando uma olhadinha aqui no gráfico de consumo instantâneo, você está vendo que ele faz a medição em tempo real. Aqui a gente consegue ver o gráfico de como foi o uso. E vocês estão vendo que a gente está aqui com uma performance muito boa. Não estamos com todos os itens no máximo, mas a gente está bem próximo aí da melhor performance possível. 39 minutos de viagem, velocidade média aí de 90 km por hora e a média foi de 11,4 km por litro. Não é uma média ruim. Por quê, pessoal? A gente não pode esquecer, estamos falando de um motor V8 4,0 litros, ou seja, é 2 vezes o tamanho de um motor 2,0 litros e está fazendo uma média de 11,4. Então, não é um consumo ruim considerando o tamanho desse motor, mas óbvio, se você comparar com carros aí 2.0, e obviamente vai gastar mais combustível. E mais uma vez contamos aí com a nossa parceria com a Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica o seguro de um carro desses. Vocês devem imaginar que não é uma coisa assim tão simples, né? Como a gente sempre diz, pessoal, o preço do seguro você paga anualmente e ele é sempre da pessoa em relação ao carro. Portanto, mudou a pessoa e o perfil de utilização, o preço do seguro muda e ainda assim pode subir. De toda forma, a gente considerou aqui um cliente típico desse carro. Obviamente, um cliente que tem bastante dinheiro para gastar com o carro. E olha só, pessoal, a Multiclass fez o seguro que apenas uma única seguradora topou fazer. Então você já começa a ver a dificuldade de fazer seguro aqui desse carro. Seguro, considerando o cliente como o perfil padrão do carro, ficou na bagatela de R$ 13.500, com a franquia obrigatória de R$ 38 mil. Aconteceu qualquer coisinha com o carro, R$ 38 mil. Pessoal, também tem a opção da franquia reduzida em 50%, que daí ela cairia para R$ 19 mil e o seguro custaria R$ 16 mil. Definitivamente o seguro pode ser um impeditivo para um carro desse. Mas com um carro que custa aí na faixa de R$ 700 mil, ok, para esse tipo de cliente não vai ser um problema. E aí, pessoal, vocês estão preparados aqui para o preço desta nave? Preço público sugerido de R$ 734 mil. E acreditem se quiser, esse preço ainda pode sofrer aumento. Por quê? Isso aqui é um carro importado, né? Ele vem aí em dólar ou em euro. E aí você tem que fazer a conversão da moeda. E a gente vê que o dólar e o euro dispararam
principalmente por conta aí da pandemia do Covid-19. Ou seja, é um carro para muitos poucos brasileiros que podem ter esse veículo em sua garagem. Afinal de contas, pessoal, estamos falando de um carro que vai de 0 a 100 em apenas 4 segundos. E esse daqui, que é o C63S, velocidade máxima limitada eletronicamente em 290 km por hora. Estamos falando de um dos carros mais rápidos disponíveis no mercado brasileiro. São pouquíssimos carros que conseguem entregar uma performance superior a esse carro aqui. Ou seja, paga-se muito caro por essa exclusividade toda. Mas como vocês viram em todo esse vídeo, ele tem uma série de atributos que o tornam verdadeiramente diferente. Em especial esse motor 63 AMG aí, que equipa todos os carros de ponta da Mercedes-Benz da linha AMG. Ou seja, tudo tem o seu preço. É muito comum as pessoas quererem saber onde um modelo como esse se encaixa. Pois bem, aqui temos uma classe C, que é um carro bastante tradicional, que foi ultra esportivado, ou seja, ele virou um legítimo super esportivo nesta configuração AMG. E qual é a proposta disso? Se a gente comparar esse carro aqui, por exemplo, com um Porsche, que ali tem um desenho mais de coupé, que é um carro legítimo esportivo, a gente vai ter aqui praticamente o mesmo desempenho em matéria de números e até mesmo de dirigibilidade, com algumas vantagens. Porque aqui, pessoal, você vai conseguir transportar 4 pessoas com conforto, até mesmo 5, sendo que aí, no caso, o quinto passageiro perde ali um pouquinho de conforto. Você também tem um porta-malas de verdade aqui no carro. Outra coisa também, por ele ser um carro mais alto, é muito mais fácil entrar e sair do carro, porque ele lembra aí bastante a classe C. Quando você vai ali para o esportivo legítimo, um Porsche, é um carro mais baixo, vai ter restrição de transporte de carga e outras coisas mais. E mesmo quando você olha os super esportivos, você pega aí um Audi R8, uma Lamborghini, uma Ferrari, você vai perceber que os números desse carro aqui não ficam devendo nada para esses carros. Pode ser que não seja melhor, mas eles são efetivamente muito próximos. Então, aqui você tem, digamos assim, a união de dois mundos, onde você não abre mão da esportividade de performance com a possibilidade de ter um carro mais usual para as coisas cotidianas. Bom, pessoal, antes de eu encerrar esse vídeo aqui, eu vou reforçar 2 coisinhas com vocês. É muito difícil a gente colocar 100% do conteúdo de um carro como esse num único vídeo, porque tem muita coisa aqui para contar. Então a gente tentou ser um pouquinho mais compacto aqui. De toda forma, eu vou dar as seguintes dicas. Primeiro, vale dar uma olhada no nosso vídeo da C300, da avaliação da C300, porque em matéria de espaço interno e vários recursos, é muito parecido o que a gente tem aqui na C63S. Outro vídeo legal que a gente fez foi justamente a diferença da C63S para a C300, vídeo bastante recente aí no canal. E por fim, temos lá o vídeo do lançamento da A35, onde eu entrevistei lá um executivo da Mercedes-Benz que explicou detalhadamente o conceito AMG. Então eu reforço com vocês, para vocês darem uma olhada aí também nesses vídeos, até para complementar aqui um pouco da informação que vocês viram aqui no C63S. E pessoal, de novo, vídeos completos assim, só aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.